Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 105, inciso 1º, a linha D. Vamos falar sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente sobre conflitos de competência. O texto diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, a linha D, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Professor, não entendi. Explica melhor a linha D do artigo 105, inciso 1º. Primeiro, vamos voltar ao CPC, assim como nós fizemos na aula do artigo 102, inciso 1º, a linha O. CPC, artigo 66. Há conflito de competência quando 2 ou mais juízes se declaram competentes, 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou 3, entre 2 ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Então, quando isso ocorre, e isso ocorre com muita frequência, muito embora quando façamos a leitura do texto, a gente julga por ser algo fácil, mas na prática não é bem assim, até porque existem as interpretações dos dispositivos. Então, a Constituição vai ser a primeira a trazer como dirimir estas controvérsias. E nós já aprendemos na aula do artigo 102, inciso 1º, a linha O, sobre a competência do STF nos conflitos de competência. E vamos voltar a mencioná-la, pois, sem ela, a gente não consegue montar todo o nosso estudo. Então, ponto a ponto aqui, na linha D, você vai ver que será a competência do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os conflitos de competência entre qualquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O. Lá no artigo 102, inciso 1º, a linha O, você vai ver que os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal, será processado e julgado pelo STF. E nós aprendemos, olhando o nosso quadro fica muito mais fácil, uma regra simples. Transformamos a leitura do artigo 102, inciso 1º, a linha O, em algo simples. Envolveu tribunal superior, envolveu qualquer um dos tribunais superiores, não importa, a competência será do STF. TRF e TST, competência do STF. TSE e Tribunal de Justiça, competência do STF, porque envolveu o Tribunal Superior. É a primeira coisa a se aprender, ok? Então, primeiro, nós vamos ter os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102.1-O. Aqui, observe o seguinte: você tem um conflito entre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quem vai processar e julgar este conflito de competência? STJ. Ou você tem o conflito entre o TRF da primeira região e o TRF da terceira região. Quem vai processar e julgar? O STJ. Ok? É a primeira parte do texto. Os conflitos de competência entre tribunais. Não pode ter o quê? Tribunal Superior, tá? Tribunal Superior não pode ter no caso. Professor, dá para explicar melhor e colocar exemplo? Dá sim. Olha só, primeiro, você deve observar a regra do artigo 102, inciso 1º, a linha O. Falou em Tribunal Superior, a competência será sempre do STF, tá? Então, fica como exceção. E o exemplo, no primeiro caso, é o seguinte: conflito de competência entre 2 tribunais de justiça ou entre 2 tribunais regionais federais. 2 tribunais de justiça se dizem competentes ou se dizem incompetentes, ou 2 tribunais regionais federais. É o exemplo da primeira parte do inciso. Para relembrar, o STF julga os conflitos de competência entre o STJ e outros tribunais, entre tribunais superiores e entre tribunais superiores e quaisquer outros tribunais. É o que eu disse. Excetuando o artigo 102, inciso 1º, a linha O, você vai ver o conflito entre tribunais de justiças diferentes, ok? Vai ser julgado pelo STJ. Entre TRFs de regiões diferentes, julgado pelo STJ, tá? Como segunda regra, então, fica o seguinte:
justiças diferentes e não possuir tribunal superior, senão a competência vai lá para o STF. Conflitos de competência entre tribunais e juízes, eles não vinculados. Um exemplo, conflito de competência entre um juiz de direito e um tribunal regional federal, como eu já falei, será julgado pelo STJ. Ou ainda um conflito de competência entre um juiz federal e um tribunal de justiça, seja qualquer tribunal de justiça da federação, vai ser julgado pelo STJ. Muito simples, mas é importante observar o seguinte, não há que se falar em conflito de competência entre um tribunal e um juiz a ele vinculado. É que, nesse caso, existe subordinação hierárquica entre o tribunal e juiz. Exemplo, conflito de competência entre um juiz federal e o TRF, o respectivo TRF, é claro, ao qual está vinculado. Há de se falar em conflito de competência? Claro que não, porque há uma relação hierárquica. Perfeito? Um exemplo de conflito de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos é o conflito de competência entre um juiz federal, vinculado a um TRF, e um juiz do trabalho, vinculado a um TRT. Será julgado pelo STJ. Ficou fácil, né? Você deve observar a competência do STF, também será de competência do STJ o conflito de competências de justiças diferentes, mas não pode possuir tribunal superior. E terceiro, observe se há conflito de competência interno. É simples de explicar. É o conflito de competência que deve ser dirimido pelo respectivo TJ. Por exemplo, um juiz de determinada comarca tem um conflito de competência com outro. Obviamente, não será o STJ a dirimir este conflito, será o respectivo Tribunal de Justiça ou o conflito entre juízes federais referentes à mesma região, será o respectivo TRF. Então, também, você deve observar se não é o caso de conflito de competência interno. Na próxima aula, vamos falar sobre o artigo 105, inciso 1º, a linha E. Continuaremos a tratar sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.